Olá, tudo bem? Como é que nós estamos? Graças a Deus. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu quero mais uma vez falar sobre o nosso livro Apóstolos de Cristo, Vida, Obra e Teologia, de minha autoria. Esse livro traz tudo que você precisa saber sobre os apóstolos, inclusive Judas, Matias, que foi o substituto de Judas, né? Apóstolo Paulo. Então é um livro muito interessante, é um livro acadêmico com muito conhecimento. Ok, pessoal? Esse livro nós enviamos para todo o Brasil. E eu quero trazer para nós, nesse momento, um assunto bem interessante acerca de dois grandes homens da Bíblia, Josué e Caleb. Mas antes disso, vamos falar com Deus. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelos benefícios, obrigado pela proteção e pela direção, e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que vão nos acompanhar através desse vídeo, Senhor. Coloca a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de inveja, de divisão, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então eu quero falar sobre Josué e Caleb. Fé e coragem em tempos difíceis. Não é fácil fazer o que Josué e Caleb fez. Não é fácil ser testemunhas em tempos difíceis. Testemunhar milagres que iriam acontecer. Testemunhar bênçãos que iriam chegar. Eles foram enviados para espiar uma terra, nós vamos ver com detalhes, e quando eles voltaram dos 12, eles foram os únicos que foram positivos, tinham expectativas positivas, eram 2 contra 10. E a maioria prevalece, nem sempre a maioria está certa. Lembre-se que a maioria preferiu crucificar a Jesus do que Barrabás, né? Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. O contexto histórico é que o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, uma terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e a Jacó. Como que é o contexto histórico disso aqui, né? O povo estava preso no Egito, ficou preso no Egito. O povo foi para o Egito por causa da fome na época de José. José era governador do Egito. E depois que José faleceu, o povo não retornou para a sua terra. Ficaram lá porque lá era uma terra boa. Só que eles esqueceram que eles só tinham benefícios porque o hebreu José era governador. Ok? Inclusive o faraó falou para José preparar um pedaço de terra do Egito para abrigar o seu povo. Depois que José faleceu, o tempo foi passando, os egípcios esqueceram de quem era José, e resultado, 400 anos depois, eles eram escravos no Egito. Então, Moisés nasceu, cresceu, ele foi levado para dentro do palácio, eu já comentei aqui, ele nasceu de uma mãe hebreia, havia um decreto do faraó, que todo homem, menino, macho, filho macho que nascesse, deveria ser morto. No entanto, Moisés, a sua mãe não quis matar o menino, colocou num cesto de junco e colocou as margens do rio Nilo no meio dos juncos ali. A filha do faraó viu, se agradou da criança, depois a criança voltou para ser amamentada pela própria mãe, e quando estava com uma certa idade, voltou para o palácio e ficou no palácio vivendo até os 40 anos. Quando ele passando e viu um egípcio maltratando um hebreu, ele foi lá e matou o egípcio, e com isso ele fugiu e foi para o deserto. Então ele já estava com 40 anos quando fugiu do Egito, foi para o deserto,
No deserto, ele conheceu um homem chamado Jetro, que o acolheu lá em Midian, no deserto de Midian, e ele ficou por ali no deserto mais 40 anos, ou seja, estava com 80 anos quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito. Ele veio, libertou o povo, e assim que ele saiu, atravessou o Mar Vermelho do outro lado, ele separou homens para ir ver a terra prometida que Deus tinha prometido a eles. E aqui entra no cenário os espias, né? Aqui. Então os espias passaram 40 dias na terra, observando as riquezas e os habitantes. Quando eles retornaram, 10 espias trouxeram relatório negativo, enfatizando as dificuldades e os gigantes que habitavam na terra. Apenas Josué e Caleb trouxeram perspectiva positiva. Então aqui em Josué 13, versículo 27 ao 30, diz assim, ó. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha só, a fé de Caleb. Josué e Caleb estavam juntos ali. Ok? Então, Josué e Caleb, eles reconheceram os desafios, mas também a fidelidade de Deus. E eles exortaram o povo a não temer, afirmando que se o Senhor se agradasse deles, eles poderiam conquistar a terra. Então aqui, em Números 14, versículo 6 a 9, traz exatamente esse relato. Eles falaram: vamos lá, vamos conquistar. Se o Senhor se agradar de nós, do que estamos fazendo, nós seremos vitoriosos. Isso é uma lição para nós hoje. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem obras, ela é morta. Então o que eles quiseram dizer: olha, se nós estivermos fazendo tudo aquilo que Deus nos mandou fazer, estivermos fazendo exatamente como Ele nos orientou, Ele nos dará a terra prometida. Isaías 1,19 diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor da terra para aquele povo era a terra prometida. E eles precisavam querer e ouvir. Querer Deus e ouvir a Deus, para poder ter a grande conquista, a grande vitória. Agora, qual foi a consequência da rebeldia? A resposta negativa do povo, influenciada pelos 10 espias, resultou no juízo de Deus. Então aqueles que duvidaram da promessa de Deus não entrariam na terra, exceto Josué e Caleb. Então, em Números 14, versículo 22 e o 24, diz assim, ó: nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, assim nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou e seguiu-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência. Caleb e Josué, eles entrariam, queridos, porque eles não duvidaram de Deus. Então por isso que a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Agora, como que nós conseguimos colocar isso em prática no dia a dia? Primeiro ponto é a importância da fé. Como assim, pastor? Assim como Josué e Caleb, nós somos desafiados a viver pela fé, mesmo diante de circunstâncias adversas. Às vezes, um concurso que você quer fazer, estude com fé, se dedique com fé, que você vai passar. Não cai do céu. Deus não é um Deus corrupto. Ele não vai abençoar aquele que não merece. A Bíblia diz: as bênçãos seguirão os que creem. Crer
Lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras é morta. Não basta apenas ter fé, dizer eu tenho fé. A fé sem obras é morta. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. Né? Então, o que é que tem nos impedido de avançar em nossas vidas? Às vezes nós enfrentamos grandes desafios gigantes que parecem impossíveis, intransponíveis. Problemas financeiros todos nós temos. Doenças todos nós temos. Problemas de relacionamento todos temos. A fé é a chave que nos permite ver além das dificuldades e confiar que Deus está sempre no controle. Segundo ponto é coragem para fazer a diferença. E eu digo para você, no mundo onde a maioria se deixa levar pelo medo e pela dúvida, nós precisamos de pessoas corajosas como Josué e Caleb. Nós podemos ser agentes de mudanças na nossa comunidade, principalmente na nossa família. Já observou que muitas das vezes a família é grande, mas só um que se destaca? A fé faz toda a diferença. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar do medo. Simples assim. Terceiro ponto é a influência positiva. Josué e Caleb se destacaram não apenas por sua fé, mas também pela sua influência positiva sobre os outros. Que tipo de influência estamos exercendo? Estamos encorajando aqueles que ao nosso redor confiam em Deus? Nós devemos nos esforçar para sermos as vozes de esperança e fé, assim como eles foram. Mas precisamos dar o exemplo. Precisamos dar o exemplo. Como é que eu vou dar um exemplo daquilo que eu não faço? Como é que eu vou insistir que uma pessoa faça aquilo que eu não faço? É ou não é? E o melhor método de ensino é o exemplo. E por fim, a promessa da terra prometida. Para nós, a terra prometida representa a promessa de Deus em nossas vidas. Então, que promessas estamos esperando? Que promessa você está esperando? Então, a terra prometida é a promessa de Deus em nossas vidas. Lembre-se de que, assim como Josué e Caleb, nós podemos nos apropriar das promessas de Deus com fé e coragem, determinação. Por quê? Porque o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Mas Ele é fiel para cumprir o que prometeu na vida daqueles que são fiéis com Ele. Na vida daqueles que creem nele, que têm fé. Então eu quero concluir aqui dizendo para você que Josué e Caleb nos ensinam a importância de confiar em Deus e ter coragem em tempos difíceis, em tempos de desafios. Então que possamos ser como eles, homens e mulheres de fé, que se levantam em meio às adversidades e inspiram outros a fazer o mesmo. E que, quando nós enfrentarmos os desafios da vida, possamos olhar para a promessa de Deus e lembrar que Ele é fiel para cumprir. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Graça e paz.